Vamos começar. Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde e, é claro, muito boa noite. Eu espero muito, como todos os dias eu falo, mas é uma verdade, nesse tempo de pandemia e coronavírus, só espero que você esteja tendo muita saúde e paz, que o resto fica mais fácil, tá? E é claro, nós aqui em Porto Velho, nós aqui no Rondônia Vivo, estamos sentindo bastante esse calor, essa fumaça no ar, essa coisa insuportável. Eu fico com pena de quem tem criança em casa. Se para os adultos é difícil, para as crianças então, para ter problema respiratório, é um daqui para ali, gente. Muito triste mesmo. Mas temos que trabalhar, temos que deixar você aí muito bem informado, nós aqui do Rondônia ao Vivo. E claro, estamos aqui nessa batalha diária. Mas hoje eu não vou falar sobre os números da pandemia aqui no estado. Eu vou simplesmente deixar aqui o meu grande abraço, meus sentimentos a toda a família da minha grande amiga, considero como uma irmã, a jornalista Dayana Costa, que ontem perdeu a irmã dela, a Daniela, e foi uma coisa assim muito trágica. Perdeu para Covid, certo, gente? Então não dá pra gente ficar brincando. E olha, já perdeu o pai para Covid, agora perdeu a mãe. Ano passado perdeu a irmã, ano passado perdeu a mãe. Ou seja, gente, não vamos vacilar com essa doença, por favor. Vamos manter a distância, vamos usar o álcool, vamos usar as máscaras. Eu estou sem máscara, por isso está eu e eu no estúdio. O meu entrevistado está lá em São Paulo, está longe pra caramba. Mas assim, fica aí, gente, para você que está aí do outro lado, refletir que a pandemia não acabou, apesar do comércio aberto, mas ela não acabou. São mais de 100 mil mortos no Brasil, é muita gente, a coisa não está tão fácil ou tão light como nós gostaríamos que tivesse. Mas só temos uma coisa a fazer, é nos precavermos, tá bom? E hoje eu vou falar sobre um assunto que nesse tempo de sol, aliás, sempre me chamou muita atenção aqui no Brasil. Quando eu morava na Escócia, eu ficava olhando assim naquele país que raramente faz sol. As pessoas trabalhavam com energia solar. Falavam, rapaz, se aqui que raramente faz sol já usa energia solar, no Brasil, lá em Rondônia, então, era para estar um negócio muito mais popularizado. Mas a energia solar ainda é algo muito distante da realidade da maioria dos brasileiros. Mas que aos pouquinhos está começando a se popularizar. E é um assunto que para nós aqui de Rondônia, eu imagino, pelo menos para mim, desperta muito, mas muito interesse mesmo. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Aurélio Souza. Ele é conselheiro da Associação Brasileira de Geração Distribuída. O que é isso? Ele vai nos explicar. Eu sei que quero deixar ele explicar melhor sobre o que é essa geração distribuída. Mas saiba que é algo relacionado a energias, forma de energias alternativas. E ele veio aqui conosco, está em São Paulo, mas liberou um tempinho para conversar e explicar melhor para nós aqui de Rondônia o que significa isso, quais as vantagens, quais os prós, quais os contras. Vamos lá conversar com ele, que ele deve ter muito a nos falar. Muito bom dia, Aurélio Souza. Me escutando bem aí. Bom Tá dia a todos ótimo. aí, Rondônia. Graças a Deus está ótimo, está muito bom. Ó, Ótimo. Aurélio, antes de a gente começar, eu queria que você me explicasse o que é a Associação Brasileira de Geração Distribuída. Bom, enfim, é uma associação de empresários, de pessoas do setor privado, engenheiros, empreendedores, empresas, que discute temas relacionados à geração distribuída de energia. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe do que seria Pode uma entrar. geração distribuída, né? Mas a associação é composta, então, por esse público que eu falei, com o objetivo de promover a geração distribuída no Brasil. E o que é geração distribuída, Ivan? É quando você faz a geração de energia próximo do seu local de consumo de energia. É uma forma mais simplista de dizer, mas assim, para o nosso público entender, né, o que a gente está querendo dizer, é quando eu gero, por exemplo, no meu telhado, boto um painel solar e gero energia para aquela casa, ou para aquela indústria, para aquele comércio, para aquele shopping center. Diferente da geração distribuída, você tem a geração centralizada, que são as grandes usinas, como, por exemplo, existe uma aí na região de vocês, Tem em duas Santo aqui, Antônio. tem a Giral também. Isso, exatamente.
Então, a geração distribuída são gerações de menor porte, muito próxima à carga, basicamente você gera e consome normalmente na mesma hora que gera, ou em tempo real, e não precisa de linha de transmissão, você gera e consome ali próximo do centro de carga. Isso é a definição melhor para a geração distribuída, né? Uma geração próximo ao consumo. Ah, tá certo. Agora, quando a gente fala, então seria assim, forma de energias alternativas, seriam isso? Seria isso? Veja, você pode gerar energia distribuída com energia solar, com energia eólica, com biomassa, até com pequenos aproveitamentos hidráulicos. Então, a fonte de energia são diversas. Todos geram a possibilidade de geração distribuída. Então, a mais comum hoje no Brasil, a mais conhecida, apesar de não ser talvez a mais forte aí na região, é a energia solar, como você bem colocou na abertura, né? Então, realmente, eu posso gerar energia de várias formas. E a mais conhecida para geração distribuída é a energia solar. É a mais buscada pelo consumidor, pelos interessados no tema. Então, quando a gente fala de geração distribuída, não necessariamente eu estou falando de fontes renováveis. Eu poderia, por exemplo, que é muito comum na região norte, que eu conheço bastante, ter um gerador a diesel. Isso não deixa de ser uma forma de geração distribuída. Eu não estou gerando na forma central. Certo. Mas no nosso caso, a gente só promove a geração distribuída com fontes renováveis, né? São essas fontes que eu falei. A gente pode usar resíduo de agropecuário, animal, pode usar até o resíduo de lixo, resíduo sólido urbano, o sol, o vento, os rios, tudo isso são fontes de geração de energia. Aurélio, então quando a gente fala, por exemplo, e você tem numa propriedade rural um biodigestor, é uma forma de energia distribuída? É uma forma de gerar energia distribuída, sim. Você pode, no biodigestor é uma excelente tecnologia, né, bastante conhecida, não é de agora, né, é utilizada há muitos anos, e usar exatamente a parte orgânica dos materiais que são descartados, então esterco animal, a parte de alimentos que vão para o lixo, isso poderia gerar gás, né, e esse gás é o famoso biogás. Esse gás é rico em metano, que é um gás também de alto poder calorífico, e com isso você gera calor ou gera eletricidade você vai utilizar esse gás, queimando direto ou em um motor. Então é outra forma de geração distribuída. Sim. Energia solar. Mas isso não é algo ainda muito distante da realidade da população? Caro? Olha, caro hoje é uma palavra relativa, né? Depende do seu bolso, né? Exato. Se você pensar que você vai estar investindo num equipamento que vai lhe dar uma energia dos próximos 20 anos, 25 anos, e você vai recuperar esse investimento em 5 anos, 6, vai depender um pouco da tarifa de energia, né, que esse cliente, o consumidor está pagando hoje para a concessionária. Eu diria que se você tem um investimento que se paga em 5 anos e você tem ainda 20, 25 anos de uso de energia garantido, não diria que seja caro. Né? Assim, é bem mais rentável. É bem mais rentável que algumas aplicações financeiras existentes no mercado hoje, por exemplo. Você ter dinheiro na poupança hoje não vale a pena, por exemplo. É melhor investir no sistema de energia solar, por exemplo. Certo. Recentemente, não, acho que eu não. Como é que está isso no Brasil? Essa história da Espanha ela já voltou, virou até um folclore, né, de como é que se taxa o sol, né? Já virou até né? Tem que entender o momento econômico, né, de cada região. Assim, quando a gente fala em taxação, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, isso não é novidade, do custo da energia que a gente paga, praticamente 1/3 é imposto, outro 1/3 são encargos setoriais e outros tipos de despesas, e, enfim,
cobradas na conta de energia, e um terço é, de fato, o custo da energia elétrica. Então, o que está acontecendo, existe uma discussão agora sobre remunerar assim, uma parte da infraestrutura que já existe para distribuir essa energia. Porque é bom lembrar, Ivan, quando a gente está falando de energia na geração distribuída, hoje o modelo mais comum é esse modelo que você pluga o sistema de geração na rede de energia local, né? Então, aí você vai plugar na rede da Energisa, se não me engano. Exato. Aqui em São Paulo eu vou plugar na rede da concessionária local, e por aí vai. Então eu estou usando essa infraestrutura. O que está em discussão é o quanto custa essa infraestrutura. Então, é mais ou menos. Então, existe uma série de discussões. O governo está bem ciente disso, existe uma série de discussões já no Senado, na Câmara dos Deputados, nas agências reguladoras. É possível que realmente aumente a taxação, né, sobre a energia gerada, mas o jargão que se utilizou para fazer o marketing não é o jargão que a gente defende. O que a gente defende é GD para todos. Todo mundo tem direito a gerar sua própria energia, ter sua geração distribuída, reduzir seus custos, fazendo investimento próprio, buscando investimento no banco, um empréstimo no banco, que é altamente viável fazer isso. Mas hoje em dia, para quem tem energia solar, ele já paga uma taxa para o governo, por enquanto ele está livre de taxa e está fazendo energia para ele mesmo? Não, hoje em dia o modelo que existe de compensação de energia, ele está bem favorável para o consumidor. Tá? Então, assim, se você colocar na sua casa 100% da energia que você gerar com sol, você vai bater 100% da energia que você estaria comprando da concessionária. No futuro, a possibilidade de você não abater os 100%. Você vai gerar 100% da sua energia, mas você só vai conseguir abater 50% da energia, 40%, 60%. Esse número ainda não está definido, exatamente acho que isso que você está me perguntando. Corre o risco? Corre o risco. Corre o risco de mudar a legislação? Corre. Mas tem todo um setor e todo um grupo de pessoas de ambos os lados tentando chegar nesse denominador comum de qual é realmente o valor correto de cobrança dessa taxação que você está falando, né, desse imposto adicional ou dessa tarifa adicional sobre essa infraestrutura da rede. De qualquer forma, aumentando ou não essa taxação, a energia solar ela vai continuar sendo uma grande oportunidade de redução de custos. Você vai basicamente aumentar um pouco só o tempo de retorno desse investimento, mas não inviabiliza, ele vai ficar um pouco mais longo. E aí é que esbarra numa questão do brasileiro. O brasileiro não tem essa visão de planejamento de médio e longo prazo. A gente é muito imediatista como cultura. E a energia solar requer paciência. É médio e longo prazo. Então quer dizer que hoje você corre o risco de eu pegar, investir nos painéis, coloco na minha residência, por exemplo, não estou pagando nada de imposto, mas amanhã eu posso estar pagando uma carga de 60% de imposto. É um risco, não fica um risco, Aurélio, muito arriscado, digamos assim? Sou meio redundante? Não, perfeito. Então eu vou até clarificar para o conceito não ficar errado. Veja, existe também o princípio do direito adquirido, né? Se você instalou hoje, está vigente a regra de hoje. Não vai mudar amanhã. E eu não diria que você vai aumentar o imposto. A gente está falando de imposto, tal. Não é uma questão de imposto que vai aumentar. O que vai aumentar a cobrança da infraestrutura da rede, é a cobrança do fio. É algo que está sendo discutido para remunerar a concessionária que opera esse fio, que mantém esse fio, que faz essa distribuição. A parte do imposto já está embutido na energia, e quando a gente fala assim de aumentar 60%, é aumentar 60% assim, no abatimento dessa energia que vai ser injetada, assim, no valor agregado dessa energia. Então, assim, se você instalar hoje, a regra estabelece que quem instalar hoje, antes da mudança da regra, vai ter os benefícios do jeito que vai estar. A partir do momento que mudar, que não existe uma data ainda,
quem entrar nesse momento daqui para diante vai estar sendo regulamentado pela nova lei, pela nova conjuntura. E aí é que pode ser mais ou menos caro, como você colocou agora. Então, o risco hoje é mais baixo do que esperar para amanhã, por exemplo. Assim, agora, amanhã, se você resolve fazer essa instalação pós mudança da lei, é aquele ponto que eu coloquei. Não é imposto que você está pagando mais, você está pagando pela infraestrutura que está sendo discutida, quanto é que vale isso. E isso vai, obviamente, diminuir a atratividade da geração distribuída. Olha só, diminuir a atratividade, mas não inviabilizar. Aurélio, quais são os estados hoje que essa questão da, por exemplo, eu digo a energia solar, que ela é mais popular para nós aqui, mas quais são os estados que estão mais adiantados nesse setor? Perfeito. Bom, de longe, assim, de longe, o estado que tem uma regulação estadual mais favorável, fiscalmente falando, e com redução de alguns impostos, é Minas Gerais. Né? Você tem a sequência aí São Paulo, Rio Grande do Sul, então basicamente o Sudeste. Né? O Sudeste tem avançado bastante nisso. São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, aí você tem outros estados menores, mas realmente os estados do norte do país são os estados que têm o menor desenvolvimento nesse setor, por uma série de fatores, que a gente vai chegar lá já já. Mas, assim, atrás de Rondônia, você tem Acre, Amapá, Roraima, os estados do norte, né? Depois vem Rondônia. À frente de vocês tem Pará, Amazonas, por aí. E aí, cá para o sul, sudeste, a curva é bem mais íngreme. Eu posso dar números, assim, Rondônia hoje tem algo como 500 sistemas instalados, 500 sistemas de geração distribuídos. No Brasil, tem algo como 270 mil já instalados. É zero, eu fiz a conta aqui, dá quase 0,2%. Então, muito que andar. Aí eu queria até fazer um resgate histórico disso. Mas era o seguinte, o que eu percebi, morei um tempo na Europa e lá eu percebi que esse é algo, em alguns países já se usava, a energia solar, por exemplo. E como eu falei no início, são países que a maior parte do tempo não tem sol, é tudo nublado, né? Aí, por que no Brasil nunca se estimulou esse tipo de energia? O que ficou por trás disso que nunca houve esse apoio, talvez, governamental? Olha, historicamente, como você falou, né, fazer esse resgate histórico, assim, esses países que se desenvolveram na frente, os europeus principalmente, no primeiro momento, né, tinham políticas industriais por trás disso. A energia solar na década de 90, 80 representava praticamente nada na matriz elétrica desses países da Europa. A Alemanha era o líder mundial, então a Espanha, Portugal e por aí vai. Mais recentemente a Itália. E houve, então, uma política de desenvolvimento industrial para fomentar essa fabricação de equipamentos, de painéis solares, de módulos, por aí vai. Hoje, o maior fabricante é a China, do mundo, para variar. Né? E a China entrou nesse negócio não tem nenhuma década. E quando a Alemanha já está nisso desde a década de 80. Então, assim, falar em incentivo, o Brasil já teve uma fábrica de módulos fotovoltaicos 100% nacional, mas não conseguiu competir com o mercado internacional num momento em que não tinha demanda. Então, o Brasil já usa energia solar desde a década de 80 também. Eu trabalho com projetos na Amazônia, legal, aí na região norte, desde 98 com sistemas solares. Comunidades ribeirinhas, aí são sistemas isolados, longe da rede, é outro tipo de aplicação. Né? Então, você perguntar se não é falta de incentivo, é também, mas de incentivo de uma política industrial, é uma falta de... Até então, a energia ela não é um item que pesava muito no bolso, então a geração hidroelétrica no Brasil era mais barata, enfim, do que gerar com energia solar e outras fontes. Então, assim, agora a gente está nesse resgate. A energia solar está crescendo assim, a 3 dígitos no Brasil. Chegou a crescer 400% ao ano. Aí
até com a crise agora, foi um dos poucos setores que continua a crescer. Então, é uma oportunidade incrível para o brasileiro, para os pequenos negócios entrarem num segmento que está gerando emprego e renda, num momento difícil como a gente está passando de pandemia. Então, se de fato, você falou, a Alemanha era líder europeu e tem talvez metade do sol que a gente tem. E ainda assim é líder, né? Explica uma coisa, qual o apoio que hoje alguns governos estaduais estão dando dando estímulo para que esse tipo de energia seja instalada nas residências ou empresas? Bom, o principal apoio estadual está relacionado com a cobrança de ICMS, né? Ou a não cobrança de ICMS, que é um imposto estadual, né? Imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. Então, o estado de Minas Gerais, você perguntou, né, quais são os líderes. O estado de Minas Gerais saiu na frente porque já há alguns anos isentou a cobrança de ICMS sobre a energia gerada por geração distribuída em sistemas de maior porte. Recentemente, o Rio de Janeiro seguiu a mesma linha, isentou isso. De capacidades maiores, né, de acima de 1 mega, 2, 3 megawatts de potência. Os outros estados levaram algum tempo para aderir esse convênio da Confas, né, Conselho Fiscal. Então, isso retardou, inclusive, o desenvolvimento de... Não é o único fator, mas é um fator que realmente criou barreiras, né? Assim, se eu posso gerar energia mais barata e com menos imposto num estado A ou um estado B, por que eu vou ficar aqui gerando no estado C que vai me cobrar mais? Então, o empreendedor, o financiamento, os negócios desse setor acabaram caminhando para esses estados que tinham mais condições. Então, o estado, por exemplo, que adere à isenção de ICMS para projetos de um porte um pouco maior, cria condições para que a indústria de implantação, instalação de sistemas se desenvolva no seu estado. Então, esse é um tipo de incentivo que o governo estadual pode dar. Outro é dar o exemplo. Instalar nos seus prédios, instalar nas suas escolas públicas, instalar nas autarquias assim, estaduais, municipais. Tem estados também fazendo isso. Vários estados estão fazendo parcerias públicos-privadas para fomentar o uso de energia solar nos seus prédios públicos. São Paulo está fazendo, Rio está fazendo, Piauí está fazendo, Tocantins, então tem vários estados mexendo nesse sentido. Hoje, os principais consumidores de energias alternativas, né, como são as energias que vocês de geração distribuída, são as empresas ou o consumidor doméstico no Brasil? O principal consumidor hoje é o doméstico. Assim, de longe, 70%, varia um pouco, 70 e poucos por cento, 80% estão nas residências. Uma parcela menor está em comércios e indústrias e uma parcela menor ainda no setor público. Então, quem está puxando esse mercado é o consumidor final. São pessoas como eu, você, que querem reduzir a conta de energia e, em vez de estar com dinheiro numa aplicação que está me rendendo muito pouco, eu faço um investimento na energia solar e fico à frente da inflação, fico à frente dos aumentos de energia que ocorrem anualmente ou bianualmente nas concessionárias. Então, eu tenho um retorno no meu investimento muito mais rápido e melhor do que se eu tivesse com esse dinheiro numa poupança ou em outra aplicação de menor rentabilidade, por exemplo. Nós tivemos aqui em Rondônia a privatização da empresa que fazia distribuição de energia aqui. Era a Ceron e passou agora para ser a Energisa. Sim. Você acha que... E o povo reclamou, chiou muito que os preços aumentaram das tarifas, das contas. Você acha que isso é um estímulo para que as pessoas procurem cada vez mais a energia solar, por exemplo? Eu acho que sim. Não só pelo fato da privatização em si, mas porque a energia, o custo da energia aumenta, em geral, acima da inflação. Então, eu acho que a privatização traz benefícios, torna o sistema mais eficiente, melhora a gestão, mas, ao mesmo tempo, requer investimentos de melhorias que são repassados para o consumidor final. Isso tudo vai para a conta. E quem paga a conta é o consumidor.
Então, se você gera a sua própria energia, você está conseguindo, digamos, reduzir o seu custo mensal, né? E se você está numa indústria, se você está num comércio que a energia tem um fator, um peso, né, importante nas suas despesas mensais, eu acho que vale a pena, independente de ter sido privatizado ou não, mas assim, já que privatizou e assim tem agora uma série de regulamentos que as concessionárias devem seguir, a geração distribuída é uma delas. Assim, é algo que é aprovado e todo cidadão tem direito a gerar sua própria energia. Mora num condomínio, duas casas, uma próxima da outra. Eles podem dividir esse custo dessa energia solar? Essa parte de condomínio e consórcios e condomínios é algo que cresceu muito também no Brasil. Em geral, você precisa de mais gente do que duas pessoas, a menos que sejam duas casas da mesma família, com o mesmo CNPJ, o mesmo CPF, e assim que uma pode gerar e compensar com a outra, né? Existe mais um detalhamento maior sobre o tema, mas a resposta é sim e não. Né? O sim é sim, se está todo mundo, se é uma família, mesmo dono da casa, mesmo CPF, mesmo CNPJ, você pode gerar em uma e compensar na outra. Mas esse condomínio inteiro que você falou, que possa ter talvez lá 50 casas, 100 casas, 200, pode ser dono de uma usina e gerar a própria energia. Cada casa pode ter seu pedacinho naquela usina de geração distribuída. Seja solar, seja um biodigestor, como a gente está colocando, enfim, uma planta de biomassa e por aí vai. Então, a resposta sim, dá para fazer, mas precisa atentar para algumas questões jurídicas e de regulação que a gente precisa estar próximo. Ficar ligado nisso para não. Senão não vai dar certo. Né? Mas sim, a resposta é possível. Elétrico. Se eu tenho uma energia solar em casa, essa energia eu posso usar para alimentar o carro, carregar as baterias dele? Perfeitamente. Inclusive, essa é a tendência desse século. Né? Assim, a chama de geração distribuída, né? E vai incluir armazenamento de energia, vai incluir a troca de energia com os veículos. Então, eu chego de noite de casa, uso o veículo como uma bateria e vice-versa. A energia vai fluir do carro para casa, da casa para o carro. Eu vou usar o meu painel solar, vou puxar energia da rede quando necessário também. Então, o modelo que se apresenta no futuro, muito próximo, que já é realidade em vários lugares, aqui está chegando, é esse modelo de geração distribuída, compartilhada e de recursos renováveis variáveis, que é uma hora tem o sol, outra hora tem o vento, outra hora tem um biodigestor, mas eu tenho um armazenamento. Então, tudo isso interligado, fazendo essas redes inteligentes de energia. Então, a sua pergunta é bem pertinente e totalmente possível. Eu posso ter um painel e armazenar energia na bateria do meu carro, por exemplo. Você falou que já tem alguns projetos no Congresso tramitando, tratando dessa questão da energia ou geração de energia distribuída. Uhum. Qual, na tua opinião pessoal, ou você como um profissional da área, como é que você está avaliando a posição do governo federal em relação a isso? Hoje, avaliar a posição do governo federal quase que tem uma bola de cristal, né? É muito difícil. Não, é uma crítica. A gente não consegue saber o rumo, né, das coisas. Assim, existe um certo desgoverno em várias áreas. Enfim, eu não poderia deixar de falar da área ambiental, assim, inclusive na região norte aí, né, que é uma região que tem uma presença de uma floresta, né, muito marcante, que é a Amazônia como um todo. Eu acho que existe os dois lados, viu, Ivan? Tem o lado realmente que está mais em prol das distribuidoras de energia, tem um lado que está mais em prol da população, de reduzir esse custo. Eu acho que a legislação, a regulamentação, ela vai ter que se encontrar no meio do caminho. Eu acho que política é isso também, né? Entender o melhor para os dois lados e fazer um ajuste para que se avance na agenda. Por enquanto, a agenda está travada. E eu acho que
tem muita gente boa interessada em ver a energia solar prosperar. E eu estou falando em energia solar e eu estou generalizando, eu vou falar geração distribuída com fontes renováveis, porque, por exemplo, quem está em Fortaleza tem muito vento, quem está no interior de Minas Gerais e São Paulo tem muito resíduo animal, aí eu sei que em Rondônia também tem muito criação de gado, então você tem muito gado, muito resíduo, isso é energia. O esterco do gado hoje é energia, é biofertilizante, algo que a gente não pode descartar e deixar passar. A gente gera muito resíduo urbano também, isso também é uma fonte de energia, quando não é possível reciclar, separar. Então, as fontes de geração são diversas. E eu espero que o Congresso, o Senado, os nossos legisladores consigam chegar no meio termo do que é melhor para a sociedade e consigam, enfim, colocar essa agenda para andar e a gente passe por dessa fase, né, de incertezas, como você colocou, do risco, né, maior ou menor. Okay. Meu caro Aurélio, a gente com certeza, esse é um assunto que não vai se esgotar, ainda mais quando você fala em Amazônia, que você conhece a Amazônia, é sol praticamente o ano inteiro. Né? E é sol, e é muito sol, não é pouco não, é muito isso. Eu fico pensando, se tudo isso fosse transformado em energia, não precisava ter construído 2 hidrelétricas aqui que acabaram com a beleza do nosso rio, tá? Isso é uma crítica também, mas é algo assim que aqui na região a gente sente muito, tá? Eu queria que você deixasse assim, um recado para o nosso internauta e fizesse suas considerações finais. Perfeito. Veja, eu acho que a energia solar, e generalizando, mas a geração distribuída ela veio para ficar. A eletrificação, né, dos usos finais, automóvel, transporte, como você colocou, e cada vez mais energia vai estar embutida nas coisas, né? Com a internet das coisas, assim, tudo vai ter um plug de energia, as redes inteligentes na rua com Wi-Fi espalhado para todos os lados, a gestão de iluminação pública, desculpa, tudo isso vai estar interligado e você vai precisar de cada vez mais energia e a forma de fazer isso é gerando localmente, de forma distribuída, com fontes renováveis. A BGD é uma Associação Brasileira de Geração Distribuída. Eu convido vocês a visitarem o site da BGD, www.abgd.com.br. Recentemente foi lançado um e-book, que é um livro digital que você pode baixar. Tem muita informação sobre o setor de energia, sobre como gerar sua própria energia, por aí vai. É bem interessante, então acessem lá. E digo para o pessoal, para o rondonense, né? Eu já tive algumas vezes aí em Porto Velho, algumas de passagem, algumas fiquei alguns dias. Olhe com carinho essa possibilidade de investir na geração distribuída, gerar sua própria energia, diminuir seus custos operacionais e melhorar a rede como um todo também. Quando eu começo a gerar na ponta da cadeia, que é onde, né, lá na casa, no consumidor, você melhora a energia como um todo também. E essa questão regulatória vai andar, em algum momento vai mudar, mas assim, não vai inviabilizar os projetos, mas é bom que as pessoas possam usar mais para ter a sua experiência de primeira mão, né? Para poder também defender junto aos seus legisladores, que todo mundo tem que ter a oportunidade, a opção de gerar a própria energia e ser livre nesse aspecto, né? De poder decidir de que onde você consome energia, de que fonte, você prefere consumir de uma diesel ou prefere consumir de uma solar. Essa é uma liberdade, é um direito nosso. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Sou entusiasta do tema, a BGD está aqui para ajudar a vocês a decidirem, aos empreendedores a entrar, se associem à associação, deem força a essa luta em pró da geração de energia limpa, renovável e distribuída. Era essa a mensagem, Ivan. Ao vivo, nós agradecemos muito você ter dispensado esse tempo para conversar conosco, explicar algo que, na minha opinião, não tem volta. O futuro é esse. O futuro é energia. E eu acho que cada vez mais as energias fósseis, que é o petróleo, elas vão perdendo espaço. E é bom que percam, né? Porque elas já geraram muito progresso, mas também muito prejuízo para nós como civilização. Tá bom? Muito obrigado pela tua participação.
Tá certo. Deixar um alô aqui para Luciana Alves. Muito obrigado, Luciana. Um abração e valeu tua companhia. Ao Sebastião Gomes, lá de Chupingá. Sebastião, um abração para vocês aí, Chupingá. Eu tenho certeza que essa conversa de hoje interessa muito a esse público do interior de Rondônia, principalmente, tá bom? E o Adelmo Castro, valeu, Adelmo, um abração para você. E para você que ficou aqui conosco, muito obrigado pela tua companhia. Espero que essa conversa tenha ajudado você a pensar um pouco a forma de consumir energia, tá bom? E eu te desejo um dia de muita luz, muita saúde, e amanhã com certeza estaremos aqui de volta. Até mais!